Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa doutrina que, nossa, molda a fé de milhões de cristãos. Milhões mesmo. A crença de que o falar em línguas é a tal evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A nossa fonte é um artigo que destrincha isso tudo. Exato. E a ideia aqui é entender o que é isso, de onde veio e por que até hoje ainda dá tanto o que falar. Pois é. E o artigo já define o ponto central logo de cara. A evidência inicial é essa crença muito forte no pentecostalismo de que a glossolalia, Que é o termo técnico para falar em línguas. de que a glossolalia é o primeiro sinal físico, sabe, visível, de que alguém recebeu essa experiência do batismo no Espírito Santo. E tem um detalhe aqui que a fonte já destaca como crucial, né? Sim, fundamental. É que isso é visto como algo que acontece depois da conversão. Não tem nada a ver com salvação. Exato, não é sobre ser salvo ou não. A ideia é que seja uma capacitação, quase como um power-up, para usar uma linguagem mais moderna, para o serviço, para uma vida de fé mais ativa. Ok, então vamos começar do começo. A base bíblica para isso tudo, onde eles encontram a justificativa para uma ideia tão específica. Imagino que a resposta esteja no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Precisamente. O artigo mostra que toda a argumentação se apoia num padrão que eles identificam em Atos. Um padrão? Sim. O primeiro e mais famoso, claro, é o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. A cena clássica. A cena clássica. Os discípulos são cheios do Espírito Santo e, como o texto diz, começaram a falar noutras línguas. Esse é o grande modelo, o evento inaugural. O protótipo da experiência, digamos assim. Mas, bom, um evento só não cria uma regra, né? Isso se repete em outros lugares do livro? Se repete. E é essa repetição que, para os defensores da doutrina, transformam o evento em padrão. O segundo caso crucial acontece em Atos 10. Ah, na casa de Cornélio? Isso, na casa do centurião romano Cornélio. Ele e a família não eram judeus. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, o que convence os apóstolos de que a experiência era legítima, igual a deles? Eles os ouviram falando em línguas. Exatamente. O texto diz que foi porque os ouviam falando em línguas. Foi a prova definitiva. Entendi. A experiência se repete, mas agora num grupo completamente diferente, o que a valida como algo universal, talvez, não só para os primeiros apóstolos. Uhum. E tem um terceiro exemplo em Atos 19. O apóstolo Paulo encontra em Éfeso um grupo de discípulos que, nunca tinham ouvido falar do batismo no Espírito Santo. Nossa, Pois é. Paulo ora por eles, impõe as mãos e o resultado é o mesmo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam em línguas e profetizavam. Para quem defende a doutrina, esses três eventos formam um padrão, sabe, inegável. certo, mas aí entra uma questão que sempre me pareceu uma contradição. Nesses exemplos de Atos, parece que todo mundo que é batizado no Espírito fala em línguas. Sim, a narrativa dá essa impressão. Só que, mais tarde, nas cartas de Paulo, em Coríntios, ele pergunta, por acaso todos falam em línguas? E a resposta implícita é claramente não. Como é que a fonte resolve esse quebra-cabeça? Essa é a virada de chave teológica que o artigo explora. E é a base de toda a doutrina. Eles propõem uma distinção que é, fundamental. Que seria? A distinção entre o falar em línguas como sinal e o falar em línguas como dom. Espera um pouco. O artigo está dizendo que o mesmo fenômeno, o falar em línguas, tem duas funções diferentes. Uma seria tipo o selo de aprovação inicial, e a outra, uma ferramenta para usar depois. É exatamente essa distinção que eles fazem. O selo de aprovação que a gente vê em Atos, segundo essa visão, seria o sinal universal inicial para todos que recebem o batismo. O sinal. Já a ferramenta de 1 Coríntios 12 e 14 é um dom espiritual específico que nem todo mundo tem e que serve para a edificação da igreja, geralmente precisando de interpretação. Entendi. Essa distinção é o pilar de tudo, então. É o pilar. Embora, como o artigo aponta, esteja longe de ser um consenso no cristianismo em geral. Ok, então a base bíblica deles está toda construída nessa interpretação de Atos.
Mas a Bíblia existe há quase 2000 anos. Por que essa doutrina específica só explodiu no século XX? A fonte explica como essa ideia ficou adormecida por tanto tempo. Explica sim, e a história é fascinante. O artigo mostra que o final do século XIX e o comecinho do século XX foram um período de intensa fome espiritual. Fome espiritual. Havia um sentimento geral de que o cristianismo tinha se tornado muito formal, sabe? Muito frio. E aí surgiram movimentos, figuras como Edward Irving na Escócia, grandes avivamentos no país de Gales, na Índia. Criando um clima, um ambiente. Isso, um ambiente global de busca por algo mais poderoso, mais experimental. O cenário estava montado, então, faltava a faísca. Exato. E a fonte aponta essa faísca para um lugar bem improvável, uma pequena escola bíblica no Kansas, em 1901. No Kansas. No Kansas, liderada por um homem chamado Charles F. Parham. Foi ali que a fórmula foi criada. Ele e os alunos estudaram o livro de Atos e chegaram à conclusão de que o falar em línguas era a evidência bíblica que eles tanto procuravam. E aí eles tiveram a experiência, imagino? Segundo os relatos, sim. Eles mesmos tiveram a experiência ali. E como uma ideia de uma escola isolada no meio dos Estados Unidos vira um movimento global? Através de um aluno de Parham, um pastor negro chamado William J. Seymour. E aqui, a história ganha uma dinâmica muito interessante. Ah, é aí que entra a Rua Azusa. É aí. Seymour levou essa doutrina para Los Angeles e começou a pregar num lugar que se tornaria mundialmente famoso, o avivamento da Rua Azusa. Mas espera, o artigo explica como o discípulo se tornou mais influente que o mestre. Geralmente a gente não vê isso acontecer. Explica. E é uma parte crucial da história. O avivamento na Rua Azusa, que durou de 1906 a 1909, foi um fenômeno. 3 anos direto. 3 anos. E a fonte pinta um quadro incrível de Azusa. Não era uma catedral, nada disso. Era um antigo estábulo, um lugar simples. Um estábulo. Sim, mas que se tornou um caldeirão de fervor religioso. Era multirracial, o que era raríssimo na época, e virou o epicentro do movimento. Pessoas do mundo todo iam para lá ver o que estava acontecendo, tinham a experiência e levavam de volta para os seus países. Foi uma explosão que Parham nunca conseguiu replicar. E depois da explosão, vem a organização. Precisamente. Com o crescimento vertiginoso, surgiu a necessidade de ter uma estrutura. A doutrina foi formalmente adotada por denominações que nasceram desse movimento. Como a Assembleia de Deus. Em 2016, eles incluíram a evidência inicial na sua Declaração de Verdades Fundamentais, cimentando a doutrina como um pilar teológico. Ok, a história é poderosa, mas imagino que nem todo mundo comprou essa ideia na época e nem compra hoje, né? Quais são os principais argumentos contrários que a fonte apresenta? O artigo os expõe de forma bem clara. O primeiro grande argumento dos críticos é que o livro de Atos é uma narrativa histórica, não um manual de doutrina. A clássica diferença entre descrição e prescrição. Exato. Ele descreve o que aconteceu, mas isso não significa que ele prescreve o que deve acontecer com todos os cristãos para sempre. É como ler o diário de bordo de um explorador. É fascinante, mas não é um manual de instruções obrigatório para todo navegador que vem depois. Ótima analogia. É esse o ponto. Outro argumento forte é o que chamam de silêncio das epístolas. O silêncio das cartas. As cartas dos apóstolos, que são os textos mais doutrinários do Novo Testamento, não fazem essa conexão direta de que as línguas são a evidência inicial. Pelo contrário, como você mesmo disse antes, Paulo parece indicar que nem todos têm essa manifestação. E tem também a questão de quando o batismo no Espírito acontece, certo? Sim. Os críticos argumentam, com base em textos como Romanos 8, que todo cristão recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Ponto. Uma experiência única. Exato. Que essa é a única experiência de batismo no Espírito. Para eles, a verdadeira evidência da presença do Espírito não é um sinal espetacular e momentâneo, mas algo contínuo. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência. Faz sentido. E qual é a tréplica dos defensores? Como eles respondem a essas críticas? Bom, conforme o artigo, eles sempre voltam ao padrão em Atos.
Eles insistem que não é só história, mas um modelo divino. E enfatizam a necessidade de uma experiência tangível, de um encontro com o poder de Deus que capacita a pessoa para o ministério. A ideia do power-up de novo. Exato. Para essa visão, a evidência inicial não anula a importância do fruto do Espírito. Pelo contrário, eles a veem como a porta de entrada para uma vida mais capacitada para produzir esse fruto e realizar a obra de Deus. E esse debate, ele ficou lá no século XX ou continua vivo? Continua vivíssimo. A fonte cita que o debate foi reacendido academicamente nos anos 70, com teólogos como James Dunn, que argumentaram fortemente que o batismo no Espírito se referia só à conversão. E hoje? E hoje, há até reavaliações dentro do próprio movimento pentecostal. Teólogos como Frank Macchia, por exemplo, sugerem que talvez as línguas sejam um de muitos sinais possíveis à plenitude do Espírito, e não necessariamente o único ou o primeiro. Entendi a teologia, a história, a controvérsia, mas no fim do dia isso é algo que milhões de pessoas vivenciam. O artigo fala sobre o que muda na vida de alguém que passa por essa experiência. Qual o impacto real, no chão da fábrica? Sim, e o impacto descrito é profundo, em 3 áreas principais. A primeira é a vida pessoal de oração. Como assim? Falar em línguas se torna uma ferramenta de adoração e comunicação com Deus que, segundo a crença, transcende o intelecto. A fonte até cita 1 Coríntios 14, que diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. É como uma linha de comunicação direta que não precisa passar pelo filtro da razão. Uma oração mais do coração, talvez. Exatamente. A segunda área é a missão e o serviço. A experiência é vista como aquele empoderamento prometido em Atos 1:8 para ser uma testemunha eficaz. Mais ousadia, mais coragem. Acredita-se que ela dá ousadia para evangelizar, coragem para enfrentar desafios, ou seja, não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim. E a terceira área, imagino, seja a comunidade, a igreja. Sem dúvida. A doutrina cria uma cultura de igreja que valoriza muito a espontaneidade, a adoração mais expressiva e uma expectativa constante pelo sobrenatural. Ah, isso explica muito da atmosfera vibrante que a gente vê em muitas igrejas pentecostais. Exato. A busca e a celebração dessa experiência moldam os cultos, a música, a forma como as pessoas interagem com Deus e umas com as outras. Que jornada! Então nós desvendamos a doutrina da evidência inicial, vimos a base dela na interpretação de um padrão em Atos, traçamos a história de uma sala de aula no Kansas até um fenômeno global na Rua Azusa. Uma história incrível. Exploramos os argumentos de quem defende e de quem critica e, finalmente, entendemos como ela impacta a vida de quem a vivencia. Isso mesmo. E o artigo nos deixa com uma questão final bem provocativa, que nasce justamente dessas discussões mais modernas. E qual seria? À medida que o pentecostalismo se torna cada vez mais global, mais diverso, até mais acadêmico, como essa doutrina central pode evoluir? Fica no ar a pergunta. Será que a ideia de um único sinal inicial, como falar em línguas, pode um dia dar lugar a uma compreensão mais ampla de múltiplos sinais da plenitude do Espírito? Como alguns teólogos de dentro do movimento já começam a sugerir. Exatamente, é uma reflexão para o futuro.